Olá, internautas, sejam bem-vindos a mais um programa Missão Educar. Hoje estamos trazendo a nutricionista Fabiola Lomes, que estará falando tudo sobre nutrição infantil. Então, a gente vai aproveitar bastante a estada dela aqui nesse programa, para a gente tirar todas as dúvidas, todos os questionamentos que a gente achar importante. E caso você tenha alguma pergunta e queira estar mandando, é só mandar aqui para a emissora www.uptv.com.br. E o e-mail também, né? Que depois eu passo para vocês. Olá, Fabiola, seja bem-vinda. Olá, É um prazer Ana. estar aqui com você hoje. Obrigada, eu que agradeço o convite, né, o seu convite também da emissora, da UPTV. E vamos lá, né, vamos falar um pouquinho sobre alimentação infantil. Porque a alimentação sempre é bom a gente estar falando, né? Sim, é um tema muito curioso e que muito vale a Então, pena. Fabíola, assim, antes de tudo, antes da gente começar, eu gostaria de saber Uhum. como você enveredou para esse lado, né? A sua formação, queria que você falasse um pouquinho da sua formação, do seu trabalho que você oferece, né? Uhum. E aonde uma nutricionista costuma atuar, né? Como que é o Tá. trabalho da nutricionista hoje em dia? Tá, então eu sou nutricionista formada desde 2009 e eu escolhi a nutrição na época de ensino médio, era um dos cursos que eu me interessava e optei por fazer o curso, a graduação. E ao longo dos 4 anos de formação, fui conhecendo as várias áreas que o nutricionista pode atuar. E já até respondendo a pergunta, então a gente consegue atuar na área hospitalar, conseguimos atuar também na área de restaurantes, na unidade de alimentação e nutrição. Também trabalhamos em ONGs com o público idoso e também na área infantil escolar, que foi a área que eu optei durante esses anos, depois que surgiu a primeira oportunidade, né? Então, eu optei porque tive a oportunidade, me identifiquei, e aí, ao longo desses anos, eu me especializei, fiz a pós-graduação na área de nutrição infantil e escolar, e estou atuando desde então. Ah, bacana. Tem uma data que se comemora, né? Alimentação Mundial. Isso mesmo. É comemorado no dia 16 de outubro, e anualmente é modificado o tema, né? É escolhido sempre um tema voltado para a agricultura, para a alimentação, com o objetivo de trazer à população um pouco mais de ciência e de conscientização na área de alimentação e nutrição, para que a população se alimente cada vez melhor. Porque eu acho que, assim, bem lá atrás, acho que você nem era nascida, os alimentos eles eram mais saudáveis. Depois eles começaram a ser muito industrializados, começaram a usar muito agrotóxico nas plantações, né? Sim, Então isso também foi alterando muito com relação a isso. Hoje em dia, os estudos, né, o pessoal já está voltando mais para essa coisa do orgânico, sim, né, do algo mais natural. saudável, né, o mais natural. Uhum. Isso é bem bacana Sim, mesmo. sim. Eu estava pesquisando um pouco sobre a formação do paladar, né? Uhum. Porque, por exemplo, vamos começar ali. A pessoa já engravidou, a gente já teve até a oportunidade de trazer um pediatra aqui, que nós já falamos também a respeito de algumas coisas que nós vamos voltar a falar. Mas a pessoa engravida, então assim, ela tem que ter uma preocupação com o alimento que ela vai ingerir enquanto ela Sim. está gerando aquela criança, né? Uhum. Porque também passa os nutrientes Sim. para eles, né? Sim, a gestante ela tem que ter essa preocupação com a alimentação, porque desde o momento ali da formação do feto, a gente também já tem uma questão nutricional envolvida. Então, ela tem que sim, dar prioridade por alimentos naturais, por alimentos que seja produzido em casa, porque cada vez mais a introdução de alimentos industrializados, né, no dia a dia da família. Mas quando ela opta por isso, ela com certeza vai ter uma gestação mais saudável, ela vai fornecer ao feto nutrientes importantes através dessa alimentação mais natural. Então, a preocupação realmente é desde o momento que descobre, ou, se possível, até quando ela vai tentar, né, já tem a intenção de engravidar, ela também já faz um acompanhamento nutricional e foca também na alimentação. Porque sempre a gente vê que quando você começa a fazer o acompanhamento com o ginecologista, que você vai mensalmente lá, ele já começa a te orientar assim a respeito de peso, né? Uhum. Porque às vezes a gente, como grávida, tem vontade de comer um monte de É coisa que às verdade. vezes não,
sem estar, você não teria isso, né? Isso. Então, assim, você passa a comer, às vezes, um pouco mais. É claro que, de acordo com cada pessoa, tem pessoas Sim. que, no começo, às vezes até perde peso, É né? comum, até porque há realmente uma mudança no organismo, então até o organismo entender, às vezes acontece da O mãe perder peso, metabolismo, né? metabolismo, isso. E assim, aquela ideia de que antigamente se falava, eu vou comer por dois, né? Então É. realmente não é a ideia, né? Pelo contrário. Então a mãe tem que se preocupar em comer bem. Não, então estou gestante, então vou redobrar a atenção. Se a mãe já se alimenta bem, ótimo. Então ela dá continuidade, mas eu acho que isso já é da mulher, né? Quando ela descobre, ela também já tem uma preocupação Sim, maior, né? é verdade. Então, e aí eu estava vendo isso e eu li alguma coisa assim que fala que na 9ª semana de gestação já começa a formar o paladar do bebê, né? Assim, Sim. Aí, por isso, né, tão importante o que a mãe escolhe, né, para fazer parte da sua alimentação diária, né? Porque lá a criança, né, nesse período, ela também vai tendo os flavors, né, que a gente fala, sabores e aromas, né, que a mãe tem na alimentação. Isso também é identificado pela criança de alguma forma. Então, vamos dizer que ali já é o início, né, de um contato com os alimentos, que é claro que depois que a criança nasce, vai ver o aleitamento materno, e vai vir a introdução alimentar, e isso daí vai se solidificando cada vez mais. Mas é fato que o que a mãe ela se alimenta durante a gestação influencia sim no paladar da criança, assim como depois, quando ela for amamentar, o leite também é influenciado pela alimentação da mãe. por isso que também toma um pouco de precaução, né? Tem várias precauções, assim, no que significa, no que se refere ao que você está ingerindo e que isso vai se transformar e que passa para o bebê também, né? Porque às vezes fala assim, tá com cólica, né? Que o bebê tem mais cólica, Sim, não, também pode por ser conta relacionado da da alimentação da alimentação. mãe. Isso mesmo. Muito legal. Outra coisa também, aqui. A alimentação é um dos requisitos para um crescimento contínuo e para uma vida saudável na criança. Então, é nessa fase, a partir da amamentação do recém-nascido, como a gente está falando, né, da importância. E tem um dia, né, da amamentação, que foi Isso agora há pouco mesmo. tempo, né? Exato. Na semana passada, né, já teve a Semana Mundial da Amamentação, né? Então, o Ministério da Saúde tem esse foco e essa preocupação em trazer a consciência, né, da importância da amamentação. A gente sabe que não é fácil, que surgem dificuldades ao longo, né, do caminho, ainda mais agora a mulher inserida no mercado de trabalho, a dificuldade de ter que voltar a trabalhar e com quem deixar essa criança e como amamentar, ou se ela foi preparada ou não, apoiada ou não durante aí, o pré-natal. Então, isso realmente é o que procura se fazer todos os anos, né, o Ministério da Saúde, com essa Semana Mundial da Amamentação, para fortalecer esse vínculo entre mãe e filho. Bem bacana, né? E a gente sabe também que pela orientação que a mãe amamente essa criança até os 2 anos. Isso mesmo. Nem sempre é possível, como você mesmo disse, né? Que as mães hoje em dia, por estarem inseridas no mercado de trabalho, elas têm que retornar da licença maternidade. Algumas às vezes retornam antes, né? Por ter saído um pouquinho antes. E aí, quando elas voltam, a preocupação realmente é essa. E geralmente o que eu tenho visto na maioria é que elas não conseguem mais amamentar os filhos, né? Como, por exemplo, se ela ficasse em casa só amamentando. Porque há alguns comentários que as pessoas falam assim: o meu leite secou. O pediatra mesmo fala que não é que o leite seca, é que você para de estimular. Isso Porque o mesmo. leite vai, se você continuar amamentando, ele vai produzir, vai sempre produzir o leite, né? Isso. E o que a gente repara, eu por ter a escola de educação infantil, eu vejo a preocupação das mães, é que a princípio, assim, elas até conseguem tirar o leite, mandar para que a gente aqueça e dê, né? Mas é por pouco tempo, no máximo que elas conseguem até o 6º mês. Depois disso já não consegue mais, aí já tem que introduzir o leite, A a fórmula, né? Isso. A amamentação ela tem que ser apoiada por todos mesmo, né? Então, como você mesmo falou, desde a escola ao receber essa mãe, apoiar e falar, nós temos um espaço para receber esse leite, para aquecê-lo e oferecê-lo da forma adequada ao seu filho. Mas a família também tem que apoiar, porque o ato né, de tirar o leite é trabalhoso.
a mãe tem que ser orientada. Então, quando essa mãe ela é orientada desde o início, no pré-natal, a chance de dar certo é maior, né? Por conta que ela está mais preparada. Não quer dizer que ela não vai enfrentar dificuldades ao longo do caminho. Mas a gente realmente valoriza, e aquela mãe que ela insiste um pouquinho mais, ela consegue, né? É difícil, não é impossível. Mas que, de fato, há muitos fatores que fazem com que a amamentação cada vez mais seja em menor frequência. A gente já tem dados que realmente diz que é uma baixa, né, a oferta da amamentação pela mãe, por esses fatores que você mesmo comentou. Mas é legal realmente, então, colocar essa criança em um espaço que possa acolher a criança e acolher a mãe, né? Ter profissionais para receber esse leite e para oferecê-lo da forma adequada. Ah, legal. Agora nós vamos para o nosso primeiro comercial, já voltamos. A gente vai continuar com o assunto aqui com a Fabiola Lomes, nutricionista. Então, estamos voltando agora. Fabiola, vamos falar um pouquinho de mitos e verdades sobre alimentação. Sim. A gente ouve tanta coisa, né? Verdade. Tanta coisa que vamos saber se realmente é por aí. Uhum. Comer muito tarde atrapalha o sono da criança? Sim, né? É importante que haja um intervalo após essa última refeição para que a criança se alimente bem. E muitas das vezes, quando a gente pensa na criança pequena, é quando a mãe dá aquela mamada, né? A mamadeira da noite, a noturna, né? Como o último alimento, como a última refeição do dia. E realmente merece uma atenção, porque há vários perigos nessa mamadeira noturna, né? A criança muitas vezes mama dormindo ou dorme mamando, né? E o perigo de engasgar é grande, fora que fica o excesso do leite também, isso pode formar cárie. Então, há alguns cuidados que a gente não indicaria essa mamada para dormir ou essa refeição muito próxima ao horário do sono. É bom que tenha um intervalo para fazer uma digestão, para a criança ter um ritmo, né, de que tem que fazer uma refeição, depois um intervalo para dormir melhor e não ter nenhum congestionamento aí no momento do sono. Ah, legal. Outra coisa também, que nem a gente até estava falando, né? As frutas devem ser consumidas com cascas ou sem cascas? Lógico que tem, né? Tem algumas frutas que não vai dar para comer com casca. Né? Algumas a gente vai ter que dispensar, né? Banana, por exemplo. Isso, tem que descascar. É abacaxi, verdade. Né? Não dá, de jeito nenhum. Mas, assim, para a criança é bom a gente sempre estimular, porque a gente sabe dessas que é super tranquilo, né? A gente sabe que não vai oferecer a casca, mas muitas vezes alguns alimentos como maçã, como pera, no comecinho, quando é bebê, a mamãe raspa, não oferece a casca, e a criança vai crescendo e, de repente, a mãe não dá conta que a criança cresceu e continua tirando a casca, né? Então, vale enfatizar que passou essa fase da introdução alimentar, dê preferência para oferecer, sim, as frutas com casca. E também muito importante que faça a higiene adequada, né? Então, a gente tem uma solução que realmente
diminui o risco de contaminação do alimento, que é a solução clorada. Então, em casa dá para fazer, só colocar uma colher de sopa de hipoclorito de sódio, né, da água sanitária, em 1 litro de água. Então, faz a higiene, quer seja das verduras, das frutas, deixa de molho 15 minutos e depois enxágua e consome. Então, é uma forma de garantir que esse alimento seja seguro também, principalmente se tratando de criança, né, que é um pouco mais frágil, tem um organismo mais imaturo. Entendi. Outra coisa também. E doces, refrigerantes. As Sei crianças que... adoram, né? Não só a criança, né? É A gente verdade, também, os né? adultos, né? Tomar um refrigerante de vez em quando. Quem não topa, né? Quem não, É né, Flávio? Quem verdade. não toma. Então, realmente não há nenhuma recomendação, porque são alimentos industrializados, são zero em caloria, então não tem nenhum nutriente importante, né? A não ser o açúcar. Só que a gente sabe que não dá para viver numa bolha, não dá para você excluir, porque isso também é social. Quando vai numa festinha, quando vai na casa de alguém, tem algum tipo de comemoração, esses alimentos são introduzidos, Você também né? não pode deixar aquela criança, como você falou, como uma bolha fora de qualquer, né? Isso, exatamente. Ela precisa se socializar e normalmente as festinhas estão relacionadas com doce. Criança é muito relacionada com Então, eu doce, até né? ouvi falar, eu andei lendo que nos Estados Unidos eles estão até sendo contra suco. O suco, Sim, é preferível a consumir oferta da a fruta. fruta, né? Isso. Então, assim, quando se trata de bebê até 1 ano, já é uma recomendação, como você mesmo falou, americana, que de preferência não se ofereça, né, o suco da fruta, mesmo sendo natural da fruta, porque aí realmente o que sobra na hora que você processa essa fruta e vai fazer um suco é só a frutose. Então é preferível que a criança consuma esse alimento integralmente. Então quando ela consome a fruta, ela consome a casca, ela consome fibra. Então isso faz com que o açúcar, né, no sangue não suba tão rápido. Então facilita muito e está relacionado aí com a obesidade. Agora me ocorreu só uma perguntinha que Sim. eu nem tinha parado para pensar. Quando você, nas refeições, é favorável que se tome alguma coisa ou não? Que se coma, né? Faça a Uhum. refeição sem o líquido, sem tomar o suco, sem tomar o Sim. refrigerante? É comum, já é cultural nosso, sempre ter o líquido Para associado com uma nós, sim, refeição, né? né? Quando a gente pensa numa criança, que num adulto você tem mais ciência, você consegue limitar ou não, você consegue tomar decisões de falar, vou tirar o líquido da minha refeição, porque a digestão não está legal. Mas quando se trata em criança, que a gente está fazendo uma educação alimentar, está formando hábitos alimentares importantes aí na infância, é legal que a criança ela tenha o hábito de fazer a refeição sem o consumo de líquido. Isso facilita a digestão, porque não há um líquido ali envolvido que vai dificultar para o organismo dela e também faz com que ela mastigue melhor esse alimento. Já com líquido, muitas vezes é empurrado, né, o alimento por conta do consumo do líquido. Então é legal que desde pequenininho a gente acostume as crianças a fazer a refeição, aí se necessário bebe um líquido, como uma fruta, ser dessa forma. Entendi. Primeiro a refeição, depois você Primeiro. oferece o suco, né? Exato. Então a gente já falou a respeito da. Então, e frutos do mar, né? Também é um alimento que deve ser evitado na primeira infância. Sim, né? É preferível que você ofereça frutos do mar após os 2 anos de idade, porque ele faz parte do grupo dos alimentos alergênicos. Então, tem alguns alimentos que a chance de provocar alergia é maior, principalmente quando a criança, às vezes, tem alguém da família. Né? Então, aí o cuidado ainda é redobrado. Então, é interessante que a oferta dos frutos do mar seja após os 2 anos. Dá para oferecer, sim, o peixe. Né? O peixe você consegue introduzir na alimentação da criança desde o início, porém, frutos do mar tem que ter um pouco mais de cuidado. Entendi. É que eles têm materiais pesados, né? E são substâncias que a chance, né, a propensão de causar alergias é maior. Até adulto, né? Tem alguns adultos que Sim. desenvolvem essa alergia, E né? super sério, né? Porque pode levar à morte dependendo da reação que causa no organismo, respiratória, dermatológicas, né? E assim, é café para criança. Com uma certa cautela, né? Não dá para oferecer à vontade, dá para introduzir aí a partir de 1 ano, né? Nos lanches, mas com cautela por conta da cafeína, né? Em Ah, volumes reduzidos. entendi. E carne vermelha na dieta, ela é importante? Ela pode ficar Sim.
fora da alimentação da criança? Porque hoje em dia a Ah, gente ouve pessoas, né, as famílias que estão querendo levar uma alimentação vegetariana. Agora nós também temos ouvido bastante sobre a alimentação vegana. Gostaria até que você falasse um pouquinho, né, da alimentação vegetariana e da vegana, né, a sim. diferença para as pessoas que estão nos assistindo. Sim, quando a família faz a opção por uma alimentação vegetariana, a gente sempre vai respeitar, porque é algo realmente que a família tomou essa conduta. Mas normalmente a família já tem uma preocupação de fazer um acompanhamento médico, um acompanhamento com nutricionista, e aí a alimentação é a base de vegetais. Agora, a carne é importante, né? Então, quando é excluído esse alimento da alimentação, a gente entra com alguma suplementação. Né, entra com suplementos que nos vegetais a gente não encontra, como o caso de vitamina B12. Então, é necessário uma suplementação, um acompanhamento de perto, até porque a criança está em fase de crescimento. Então, a gente tem que acompanhar a família como um todo, ter um profissional para orientar, para que não haja prejuízos no crescimento, no desenvolvimento da criança. Entendi. E biscoitos recheados, salgadinhos? Assim como os doces, realmente não há uma indicação, porque são alimentos industrializados, ricos em gordura, em açúcares, né? O risco da obesidade infantil, que é algo muito discutido hoje, né? Requer uma atenção. Agora, é claro, vale a pena a família, os pais conversarem com a criança e determinar o momento, né? O período, em que situação dá para consumir esses alimentos. Então, não dá para ser diariamente, né? O consumo desses alimentos ricos em gorduras e açúcares. Mas a criança, ela entende, muitas das vezes, quando a gente fala, olha, os doces é quando tem festinha. Tem festinha todo dia? Ah, não tem. Então, não é todo dia que a gente vai comer doce. Então, quando chega essa fase que a mãe fala, ai, olha, consegui segurar até 2 anos, não ofereci nenhum açúcar para o meu filho. Mas aí, logo após, tem contato na casa do amiguinho, na escola, numa festinha. Então, acho que uma conversa, uma explicação, as crianças entendem super bem. A gente acha que não, mas eles são super espertos. E aí eles vão entender que o momento certo não é todo dia, então eles conseguem estipular o momento correto para oferecer esses alimentos. E a mesma coisa, então, com os achocolatados e chocolates, né? Sim, sim. O melhor, então, é o que se deu o chocolate. Quando a gente fala de achocolatado, né, de caixinha, a gente está falando rico em açúcar. Quando a gente fala de chocolate, a gente entende-se que há uma diminuição da quantidade de açúcar, faz parte dos alimentos extra-energéticos, não dá para ser à vontade, tem que ter moderação. Mas, é claro, quando você faz a opção, você vai optar pelo chocolate do que um achocolatado. E sem colocar açúcar, né? E sem colocar açúcar, por favor. Nós vamos fazer mais um comercial e já voltamos para continuar com a Fabíola sobre nutrição infantil. Já voltamos. Voltando, então, hoje estamos entrevistando a Fabíola Lomes, que é nutricionista. Hoje ela está falando sobre nutrição infantil, é um assunto bem bacana, mas assim, sobre alimentação também dá para muitos adultos
se colocarem no eixo, né? Vai ouvindo e vai colocando aquilo também para a sua vida. E agora nós vamos falar de um assunto que todo mundo gosta e que todo mundo faz sim, na maioria das vezes, né? Que é o fast food, que é a comida rápida, né? Sim, sim. Então, assim, a gente tem visto crescer muito, né? A compra por esses alimentos. E assim, o que você tem a falar, né? Porque é lógico, a gente sabe que o próprio nome já fala, né? Comida rápida. A gente não tem tempo nem de parar para se alimentar, né? E as Verdade, crianças Ana. também estão entrando no mesmo embalo. Sim, isso é preocupante, né? Então, acho que qual orientação dá, né, diante daquilo que é tão usual e está no nosso dia, e inseriu de uma forma na alimentação das crianças, dos adultos, que eu diria assim, dificilmente a gente consegue excluir, mas realmente já desde pequenininho educá-los a fazer boas escolhas, né? Quando a gente ensina a criança a fazer boas escolhas, ela vai ter lá sim um momento de comer o fast food, mas a alimentação básica dela e diária está adequada, isso não vai ser prejuízo. Então eu diria que assim, só o cuidado mesmo, né, para que aquilo que deveria ser diário, os alimentos diários, não se tornem esporádicos e aquilo que deveria ser esporádico, que é o caso do fast food, não seja diário, que aí sim vai trazer prejuízos à saúde. Então, às vezes a família, você pergunta, quantas vezes vocês comem? Tem um horário para comer junto? Ai, de vez em quando, né? Comemos em casa uma vez na semana. Então, às vezes, a comida de rua está muito comum e a reunião em família está cada vez mais escassa. Então, o cuidado, porque muitas das vezes, eu posso dizer, como sempre, a opção de comer em casa é a mais saudável. É um alimento feito na hora, é um alimento natural, não usa condimentos industrializados e a comida de rua é riquíssima em esses alimentos industrializados. Claro, né? Sem contar uma porção de frituras, Sim, né? que é o que mais sai, é o que mais as pessoas preferem, né? Então, o consumo de gordura é muito elevado na população brasileira, o consumo de sódio, né, também é muito elevado, merece uma atenção, isso já desde pequenininho. Porque a gente hoje em dia já tem muitas crianças com problema de triglicérides, Sim. de Colesterol, né? Problemas com diabetes, né? Essas Até com alterações. diabetes, né? A gente também tem visto bastante. Então, aí a gente vai falar um pouquinho das crianças, assim, porque são fases, né? Sim. Enquanto são bebês, assim, você consegue controlar bacana, mas quando a criança pega os dois, e parece que é incrível, eles olham, às vezes nunca experimentaram aquele alimento, mas a cor, né, já, eu não gosto. Não gosta. É a E frase. assim, a gente tem dois grupos. Tem aquele grupo das crianças que comem super bem, que comem bastante, que às vezes a gente até tem que se preocupar com a obesidade, como você mesmo falou. E tem aquela criança que é uma guerra para você dar o alimento. É verdade. Chora. Então, e assim, a alimentação, na verdade, tem que ser uma coisa gostosa, prazerosa, né? Um momento prazeroso, sim, tem que ser um momento bem tranquilo. legal, né? Sim, pra com comer. certeza. Porque depois que você fica adulto, a gente sai comendo, a gente sai comendo bastante, né? Mas olha lá, ó, uma parte lá faça boas escolhas, né? Legal, que isso. você tem o seu site, né, Fabiola? Isso, que você isso também mesmo. orienta bastante coisas lá, né? Isso, o pessoal depois pode acessar, tem a página no Facebook, Bionutri Assessoria, e é algumas dicas que a gente oferece pensando na família e pensando nas crianças, né? As escolhas corretas que nós devemos fazer, que é realmente tirar da nossa alimentação diária os alimentos industrializados e inserir cada vez mais uma alimentação mais natural, mais saudável. Então, que às essa é vezes uma as das pessoas dicas. também, pela correria, né, de Sim. trabalho, você chega em casa, Sim. você quer pôr uma coisa prática. Vai para o prático. E o prático, aí? às vezes, não é saudável. Eu sempre falo assim, que para comer bem tem que ter planejamento, né? Se planeja, então tem que ter dedicação. Assim como a gente fala para o pai que para educar tem que ter paciência e tem que ter tempo. A alimentação é da mesma forma. Tem que ter tempo, tem que ter planejamento. Aí a família e essa criança conseguem ter uma alimentação cada vez melhor. É verdade. Tá bom? E então, aqui, com relação às crianças de 2 a 3 anos, é o que a gente falou, né? Tem algumas crianças que elas são muito difíceis, né? São. E assim, faz parte, é uma fase, né? Então, quando a gente pensa numa criança pequena, né, no primeiro ano de vida, ela está em crescimento acelerado, então o apetite é maior, ela requer mais
nutrientes, uma alimentação em um volume maior, mais nutritiva, para acompanhar esse crescimento acelerado. É que no primeiro ano praticamente dobra de peso. Dobra, triplica, né? a criança ela se desenvolve muito rápido. Sim. Depois dessa primeira fase, o crescimento, a velocidade do crescimento diminui. E aí, automaticamente, o apetite diminui. Então, a mãe, às vezes, estranha. Nossa, o meu filho comia um volume, comia tão bem, agora está comendo tão pouco, né? E, às vezes, é aquele pouco que é o necessário. A preocupação é se, muitas das vezes, essa alimentação ela não é variada, ela não é colorida. Então, a mãe, em casa, ela vai se preocupar assim. Olha, meu filho ele é seletivo. Então, requer uma atenção. Mas, se o filho come pouco, mas tem uma alimentação colorida e variada, não há o que se preocupar. Mas, nesse caso, quando há recusa... É aquele que come brócolis, come o verdinho, né? Que é o dilema das crianças. Aí não tem o que se preocupar. Mas, quando há uma dificuldade alimentar, ter paciência, oferecer o alimento de uma forma diferente, insistir uma vez, introduzir numa outra preparação, ter paciência, oferecer de várias formas. Porque, às vezes, hoje ele não aceita, mas, em algum momento, ele vai aceitar porque a formação do paladar, do hábito, ele é contínuo. É verdade. Nas escolas a gente vê, porque é obrigatório seguir o cardápio, então acaba fazendo bastante coisa variada. E às vezes as mães chegam para a gente e falam assim, o que ela comeu que era... Que nem outro dia uma mãe falou, Ana, o que tem lá que é raladinho, amarelinho, né? Sim. Aí eu falei, poxa, né? E alimento olhar lá simples, no cardápio, né? Para ver o que era, para poder falar para ela fazer também. Sim, é simples, mas é o tal negócio. As pessoas trabalham tanto, trabalham fora, então quando elas chegam em casa, elas vão fazer o que é mais prático. E realmente, às vezes, cozinhar uma verdura ou refogar um legume. Às vezes acaba, vou fazer isso aqui que é mais prático e pronto, né? Isso. Mas depois que insere na rotina, eu digo por experiência própria, a gente consegue ver que é possível. Você acha que é possível, por exemplo, você faz a feira no sábado e no domingo você prepara aqueles alimentos? Tem condições de você armazenar para deixar para a semana? Sim, é possível congelar, é possível usar algumas técnicas de forma que o alimento ele fique ainda gostoso, saboroso e com um aspecto como que mais fresco, né? E nutritivo. Então, é o que a gente estava falando, né, há um tempinho. Planejamento. Então, congelar o que dá para congelar, refogar, deixar já alguns cortes já preparado, deixar alguns alimentos já higienizados, de forma que a mãe chegue em casa e só prepara. Já não precisa higienizar, cortar. Então, sim, alguns alimentos dá para congelar, dá para deixar refrigerado, tem uma durabilidade de 2, 3 dias. Então, é questão de parar, planejar e fazer um cardápio em casa, né? Verdade. E me fala uma coisa, com relação muito das 3 refeições principais. Quais são essas 3 refeições que são principais e quantas refeições que não pode pular e quais as outras que seriam complementares aí para auxiliar os pais na alimentação? A gente vai considerar as refeições principais, como o café da manhã, o almoço, o jantar. E aí as pequenas refeições, os lanches, os intermediários, seriam os lanches que você pode colocar no período da manhã, no intervalo entre café da manhã e almoço, e no período da tarde. Ou, quando necessário, após o jantar, dependendo do horário que essa criança, essa família vai dormir. Tá. Muda um pouco, né? Quando você pega uma criança de 2, 3 anos para dar alimentação e também quando você pega uma criança de 4 a 6 anos, né? Com relação à alimentação também. Parece que essas de 4 e 6 anos, elas já têm um entendimento, você já consegue fazer alguns combinados, não é? Sim, sim. É uma criança que ela escolhe mais, ela tem uma opinião mais formada. Então, essa criança de 4 e 5 anos, é legal que seja sempre um diálogo tranquilo, um diálogo que ela entenda, ela escolha. A gente sempre vai respeitar as preferências alimentares, mas a gente tem que conduzir, tem que mediar essa alimentação para que seja uma alimentação adequada. Que até então, uma criança nessa idade, ela não sabe que se alimentar mal, que comer alimentos que não são adequados, vai trazer prejuízo. A gente, como adulto, somos responsáveis para conduzir essa criança. Então, uma criança de 4 a 6 anos, ela tem mais autonomia, ela consegue fazer escolhas. Já uma criança de 2 e 3, é o momento que ela já está iniciando, sim, a autonomia, né, já está comendo sozinha, mas é uma criança que, às vezes, você consegue conversar, trazer o lúdico, ela compreende na forma de brincadeiras. Entendi.
Eu acho que, assim, é complicado às vezes você, a princípio, fazer, mas se você já vem trazendo essa educação alimentar desde lá da Desde primeira, bebê, desde a primeira introdução alimentar. então eu acho que depois eles vão aceitando mais. Eu, por exemplo, eu não gosto de abacate. Tá. Não gosto. Eu experimentei, acho que é uma fruta no meu paladar, por isso que eu falei, acho Sim, que cada pessoa tem o seu paladar, né? sim, as No meu preferências. paladar não caiu bem. Só que assim, meus filhos sempre comeram e sempre Ah, gostaram e isso é gostam. Então bacana. assim, eu não gostava, mas eu não deixava de oferecer, Isso é sabe? importante. Então é isso que eu acho. Às vezes as crianças não comem, você vai perguntar para os pais, fala assim: "Ah, mas é que eu não Não gosto". gosto. Então, eles não gostam, mas não sabem se Sim. a criança vai É gostar ou não, verdade. né? Então a gente tem que separar. No momento que está oferecendo o alimento para a criança, é importante que, mesmo que a família, os pais não gostem, mas dê a oportunidade para a criança experimentar esse alimento. Né? Muitas vezes o gosto é diferente. E eu sempre falo, muita atenção para aquela criança que não gosta, por exemplo, de abacate, mas ela come todas as outras frutas, então é uma preferência, e ela não tem tanta preferência pelo abacate. Ou diferente de uma criança que come só abacate, mas as outras frutas ela não come de jeito nenhum. É. Então, são situações diferentes que Diferentes. faz a gente pensar que a gente tem que sim oferecer. Ora vai ter alimentos que eles vão adorar, vão amar, ora a aceitação não vai ser tão boa. Né? E a gente respeita. É verdade. Vamos para mais um intervalo e já voltamos com a Fabíola Lomes, nutricionista, falando um pouquinho mais sobre alimentação infantil. Nós vamos falar um pouquinho de obesidade agora.
Olá, eu sou Ana Maria Mascaro, coordenadora pedagógica do Centro de Recreação Infantil Picolino Ninho. Vocês puderam ver uma amostra da nossa escola. Gostaria de estar convidando vocês para estarem pessoalmente, conhecer o nosso trabalho, o nosso método de ensino, que é uma pedagogia afetiva, onde nós, com isso, fazemos com que a criança seja afetada tanto no amor quanto no conteúdo pedagógico. Espero por vocês. Até lá! Voltando então com a Fabiola Lomes, nutricionista, falando de nutrição, os hábitos alimentares infantis. E a gente, no outro bloco, nos despedimos para o comercial falando sobre que nós iríamos tratar da obesidade. Então, Fabiola, as crianças de 4 e 5 anos, elas tendem a demorar mais nas refeições da alimentação, né? Elas comem meio que, parece que estão forçando um pouquinho. Agora, outros alimentos não, né? Por exemplo, essa comida rápida que a gente vê nos shoppings, enfim, isso eles aceitam bem. Mas a comida mesmo, aquela alimentação Diária, saudável é que elas têm um pouco de dificuldade, né? É assim, é o que a gente estava falando, né? Que o apetite diminui, né? Depois desse primeiro momento que o crescimento é acelerado. A criança também ela começa a se alimentar sozinha. Então, ela tem que ter toda uma coordenação, desenvolve uma coordenação motora, e aí demora um pouquinho mais. Então, quando a mãe oferece, é tudo muito rapidinho, né? Porque ali é passivo, ela só recebe. Agora, quando a criança começa a se alimentar sozinha, então requer o quê? Um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência, vai sujar um pouquinho mais, vai demorar para manusear os talheres, mas depois isso vai numa boa, né? Entra no ritmo. Verdade. Então, e a obesidade, ela surge realmente, então, pela má alimentação. Pela má alimentação. A gente sabe, sim, tem questões genéticas, hereditárias, isso a é família, verdade. Tem algo, né? tirando essa parte, né? Mas o forte tirando hoje é a a parte alimentação. da saúde, que às vezes aparece em outras situações que a Sim, criança, né? também. Mas tirando isso, se for só pela alimentação, é mais pela alimentação a alimentação hoje ele é o principal fator, né? A alimentação e o sedentarismo, né? A gente diria o quê? Que é uma má alimentação, essa criança, ela tendo contato com os alimentos industrializados cada vez mais cedo, e do sedentarismo, porque a gente sabe que antigamente as crianças brincavam, corriam, tinham brincadeiras que se mexiam mais. Também tinha mais espaço, né? Tinha mais espaço. A gente tem hoje questão de segurança, a gente se preocupa em deixar essa criança na rua, mas, por um outro lado, essa criança ela fica muito mais em frente à tela, né? No celular, no tablet, no computador. As crianças elas estão bem desenvolvidas, o seu cognitivo em relação a isso. A criança pequenininha já manuseia, já passa o dedinho, porém, ela não gasta tanta energia, né? Ela não está tão ativa como antes a criança, ela brincava e ela corria, ela gastava mais energia. Então, essas duas questões. A gente vai estar passando algumas imagens da Fabiola, que ela nos trouxe aqui, para ela poder falar também um pouquinho. Sim, então a gente tem um projeto chamado Projeto BioNutriKids, onde a ideia é que a criança realmente tenha contato com os alimentos. A gente faz trabalho de culinária. Então, aí nessa foto tem um momento de degustação de bolo de beterraba, né, que as crianças estavam experimentando. Então, eles ajudam no preparo e já é realmente certo que a criança, quando ajuda no preparo, ela também tem mais interesse em experimentar esse alimento. Ela conhece desde a origem até depois o produto final, a preparação. Então, a gente faz esse trabalho. Lá no Face, como a gente falou, sempre tem dicas, né, dica da Nutri, sobre a alimentação da família, higiene, sobre a alimentação da criança. A gente sempre tenta ter esse contato com a família, né, através de algumas dicas rápidas. E como a gente estava falando lá na tela, né, que como as pessoas hoje são mais conectadas, a gente também faz desse meio de comunicação algo também mais produtivo,
né? Então, a gente faz um trabalho nas escolas. Hoje o projeto está presente na escola, inclusive no Picolino 1000, né? Sim, sim. E aí lá a gente faz um projeto de educação alimentar. A gente estava falando da alimentação, então a criança, né, comendo sozinha, se desenvolvendo, e um prato sempre colorido, né, que é o que a gente busca aí no nosso dia a dia, tá ajudando a família nesse sentido. E uma motivação, né? Uma motivação. Se você deixá-los participar um pouquinho, é verdade. Até na hora que Sim. você vai comprar, né? Que você está Sim, fazendo no muito mercado, importante. explicar, né? É verdade. Para que serve aquilo, o que você vai Ver fazer como quando é chegar aquele em alimento, casa. né? Que às vezes a criança ela conhece o purê de batata ou a tal da batata frita, mas você apresenta uma batata in natura, a criança não conhece. Não, então, às vezes Né? parece até um absurdo, mas outro dia até comentei que eu estava fazendo uma atividade na sala de aula e perguntei, da onde vem o leite? Aí responderam, da caixinha. Olha aí. Então, assim, é falta de conhecimento sim, mesmo, é né? algo Então que merece atenção, né? que você tem que estar explicando tudo direitinho para Sim. eles. Porque o conhecimento deles que eles têm hoje É a dali da caixinha, né? caixinha É o para frente. É a pacotinho. caixinha que vai no copo, que vai na Sim, mamadeira, é né? verdade. E aí você falando disso, até me recordo que assim, quando a gente olha a nossa geração, a gente lembra do cheiro do bolo da avó, da comidinha da avó, tem essas lembranças boas. E aí a gente pensa, e essa geração, como é que vai ser agora? Porque o contato deles é o quê? Será que vão lembrar de abrir o pacotinho? Né? Então a gente faz essa comparação para dizer que, infelizmente, a alimentação industrial ela está cada vez mais presente e merece Mas atenção. eu acho que, assim, às vezes é uma questão da gente resgatar também certas Sim, coisas, com né? certeza. Porque, assim como a gente está resgatando as brincadeiras, né? Sim. Que as crianças às vezes nem conhecem, né? Sim. Então, o fato de você resgatar também essa parte da Da alimentação, alimentação. levar a criança para a cozinha, igual você falou, levar para a feira, levar para o supermercado. Fazer com que eles, já que eles participam tanto de tantos Sim. assuntos, porque antigamente a gente não participava de assuntos dos verdade. adultos, mas hoje em dia eles participam de tantos assuntos, por que não envolvê-los também nessa Também na parte da alimentação, Com né? certeza. Para que eles se eduquem de uma forma Sim. certa para estar comendo alimentos saudáveis, Com né? certeza. Eu acho que é o caminho, é esse, realmente trazê-los de volta, né? E é possível, mesmo na nossa vida hoje um pouco mais corrida, mas é possível. Ah, então, eu gostei muito de te trazer aqui. Gostaria que eu que você falasse agradeço. das suas considerações finais, o que você acha, o que você quer deixar para o nosso público aí de mensagem. Fica à vontade, viu, Fabíola? Obrigada. Você é uma querida minha, já sabe que a gente já se conhece há bastante tempo. Você faz um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho sério, Sim. voltado para a criança mesmo. Eu vejo a seriedade que a dedicação que você tem com as crianças, de estar trazendo material, de estar trazendo vídeos, de estar trazendo tudo já confeccionado para eles. Outro dia fizeram atividade lá da pescaria, sabe? Então, assim, tem umas coisas muito bacanas que eu quero te agradecer aqui em público mesmo. Obrigada. E que você possa estar participando também do nosso programa mais vezes, mas gostaria que você deixasse sua mensagem final. Sim, tá ótimo. Deixa seu site também, Sim, os contatos, né? Eu agradeço muito, né, pelo convite. Foi muito bacana o bate-papo, essa troca de informações. E em casa, falando um pouquinho sobre alimentação infantil, eu posso dizer assim que não é fácil. Realmente não é tão simples como muitas vezes a gente fala, não, faz assim que vai dar certo. Requer tempo, requer planejamento, mas é algo que vale a pena, né? Vale a pena investir na educação dos filhos, vale a pena dar uma atenção especial na alimentação, caminhar junto. Então, de tudo que a gente falou aqui é buscar cada vez mais a introdução de alimentos novos, de alimentos naturais, e mesmo que a criança ela tenha dificuldade, ter paciência, vai ter um momento que ela vai aceitar. Às vezes a mãe faz uma expectativa e as crianças vão conduzindo de uma outra forma, mas não quer dizer que é o fim, né? A gente consegue aí com o tempo e com paciência, e a gente tenta fazer desse momento cada vez mais prazeroso, lúdico, porque criança é assim, né? É brincadeira, é lúdico. Quando eles participam mais, realmente o resultado é maior. E aí, em relação aos contatos, vocês podem acessar o site, né, www.bionutriassessoria.com.br, a página no Facebook, também Bionutri Assessoria, lá tem algumas dicas, algumas informações, e eu me coloco à disposição, né, para uma outra oportunidade e para as dúvidas que surgirem também do pessoal que está nos acompanhando. Eu agradeço, viu, de coração mesmo, foi um prazer ter você aqui. E você que está nos assistindo, até o próximo programa, onde nós traremos mais novidades,
mais informações sobre Missão Educar. Esse é o nosso trabalho, tá? Trazer informações para vocês. Um beijo grande e até o próximo programa.